Continuando o nosso assunto audiência, agora nós vamos conhecer a tela Pauta de audiências. É acessada aqui pelo ícone lateral, Pauta de audiência. A tela concentra todo o cenário de audiências do órgão julgador. Por meio destas, podem ser visualizadas programações das salas, as audiências designadas, o quadro de horário futuros e toda a operacionalização de designar, cancelar ou redesignar audiências, e também algumas operações auxiliares. A tela Pauta de audiências é composta por 3 seções: Calendário do mês, Quadro de horários vagos e a Pesquisa de audiências. A pesquisa, que são os filtros, exceto pela pesquisa por número de processo, vem com seu painel recolhido. Isso acontece para que o calendário do mês e o quadro de horários vagos ocupem toda a tela. Tanto o quadro de horários vagos como o calendário do mês são preenchidos de acordo com a sala selecionada. Se houver mais de uma sala no OJ, a lista é exibida de forma ordenada, alfabeticamente, e por padrão, a primeira sala é selecionada. O usuário poderá selecionar no campo Sala de audiências uma outra, para verificar o seu calendário do mês e, consequentemente, o seu quadro de horários vagos. O calendário do mês apresenta um panorama da situação em cada dia naquele mês selecionado, auxiliando o usuário a identificar dias inconsistentes, como audiências passadas não realizadas, pautas bloqueadas, horários vagos a serem utilizados, inabilitações de marcação automática ou pautas concluídas com sucesso. Através dos ícones exclusivos, o usuário é capaz de tomar decisões sem ter que entrar em cada dia específico e avaliar de forma mais ágil. Por padrão, o mês é o atual, março de 2020. Se você quiser selecionar um mês adjacente, só utilizar as setinhas. Ou você pode utilizar o ícone calendário, caso você queira ver um mês de um outro ano. Abaixo do calendário do mês, encontra-se a legenda dos ícones para maior compreensão do usuário sobre qual é a situação da pauta. Vamos voltar para a sala 1, onde eu deixei uma pauta programada especialmente para você. O primeiro ícone que temos é o de pauta cheia. Indica que todos os horários programados para aquele dia estão preenchidos. Vamos procurar algum? Aqui nós temos um, pauta cheia. Todos os horários estão preenchidos. Próximo ícone é o de pauta vaga. Indica que existem horários programados vagos para determinado dia da pauta. Aqui temos vários, certo? Próximo ícone é o de pauta integralmente realizada. Indica que todas as audiências designadas para o dia foram realizadas. A audiência só passa a constar como realizada após a assinatura do magistrado. O ícone também é exibido mesmo nos dias que não tem havido audiência. Além disso, este ícone ocorrerá apenas em dias anteriores à data de hoje. Aqui, todos os dias passados constam como pauta integralmente realizada, o que é ótimo, significa que nenhuma audiência ficou sem acontecer. Ao clicarmos em um dia em que as audiências realmente foram integralmente realizadas, aparecerá esta tela. Aqui, nós podemos visualizar a ata, olhar os detalhes do processo, entrar na tarefa e somente. Nosso próximo ícone é o inabilitada ou bloqueada com horário marcado. Apesar de encontrar-se inabilitada para marcação automática e busca de próximos horários vagos, contém uma audiência designada para esse dia. Vamos ver alguma? Aqui, nós temos um exemplo de um dia totalmente bloqueado, mas com uma audiência designada. Essa situação ocorre quando são cadastradas uma inabilitação ou um bloqueio para um dia em que já havia audiência designada. Aqui, um outro exemplo. Um dia que estava totalmente inabilitado, mas com uma audiência designada. Esse alerta serve para que o servidor tome alguma providência em relação a essa audiência, ou um cancelamento ou uma redesignação, certo? Próximo ícone é um dia sem programação de pauta. Aqui nós temos algum exemplo. São dias que não existe nenhuma programação, nenhum cadastro de horário. Próximo ícone
Dia sem pauta programada com horário marcado. Indica que há pelo menos uma audiência designada no dia sem pauta programada. Vamos ver? Próximo ícone, inabilitada para marcação automática. Indica que a pauta para aquele dia está inabilitada para marcação automática de audiências. Também é utilizado para inabilitar a busca do próximo horário vago do quadro de horários. Aqui, nós temos uma semana cheia de inabilitação. Como você pode ver, a inabilitação ainda permite a marcação manual, enquanto um dia bloqueado não permite de forma alguma. Próximo ícone, feriado ou recesso com horário marcado. Indica que este dia é um feriado e que possui audiência designada para algum horário. Aqui temos um, feriado com horário marcado. Próximo ícone, pauta integralmente bloqueada. Indica que todos os horários do dia foram bloqueados. O bloqueio pode acontecer no dia inteiro ou apenas em toda a programação, caso o dia tenha tal configuração. Agora vamos ver a pauta do dia. Ao acionar qualquer dia do calendário, o sistema apresentará a pauta do dia, mostrando em formato de lista, exibindo as programações, bloqueio de horários e as audiências designadas para aquele dia. Na pauta, algumas operações podem ser realizadas. Na parte superior, temos a impressão da pauta, ao lado, designar audiência. Aqui, a designação pode ser para qualquer horário. Vamos simular? Designação confirmada. Só não é possível designar para aqueles horários que já possuem alguma audiência marcada. Caso o processo já tenha alguma audiência designada em uma outra data, ao inserir o número do processo, será exibida uma mensagem de alerta. A audiência anterior terá o status redesignada e a nova audiência o status designada, ok? Aqui nós temos a opção de selecionar todos ou individualmente para utilizar as seguintes ferramentas. Download de processos. Aqui, os arquivos serão baixados para a pasta Download do navegador. Ao baixar, o navegador abrirá uma janela de confirmação para cada processo. Vamos esperar? Processo 15, ok. Processo 65, ok. E já vai abrir diretamente aqui no meu navegador. Além das operações redesignar e cancelar, que podem ser feitas em lote ou individualmente. Na pauta do dia, nós temos as seguintes colunas. A coluna de detalhes do processo, onde também há um link para abri-lo. Nós temos a opção redesignar e cancelar a audiência apenas do processo da sua linha. A opção redesignar só irá funcionar se houver configuração programada. Caso contrário, o sistema informa que não há horário vago. Por exemplo, o tipo de audiência, inquirição de testemunha, não tem horário programado. Caso a gente tente redesignar, confirmar, sim, não foi encontrado horário vago, viu? E para os horários vagos, que não tem nenhuma audiência designada, teremos o ícone Designar audiência. Essa designação apenas para o seu horário programado. Aqui nós temos a coluna Hora, do lado a coluna Processo, que exibe número de processo, nome das partes e, se tiver um processo com segredo de justiça, terá este ícone, a chave. Para os usuários que não tenham permissão de visualizar processos em segredo de justiça, o nome das partes não é exibido. Em horário vago programado, o sistema exibe o texto vaga programado para um certo tipo de audiência, o que não impede de designar para um outro tipo de audiência. E para horário bloqueado, é esse o texto exibido, horário bloqueado, com o ícone do cadeado.
Ao clicar no número do processo, ele também é um link para abrir a tarefa lá no fluxo. E como podem ver, para cada tipo de audiência há uma cor diferente. O verde para iniciais, azul para UNA, vermelho para instrução, laranja para inscrição de testemunha e preto para os demais tipos de audiência. A coluna Tipo de audiência exibe o tipo de audiência designada para aquele horário. E, por último, aqui voltamos para a pauta mensal, o calendário do mês. Ao lado, temos o quadro de horários vagos. Aqui, o sistema exibe o primeiro horário vago para cada tipo de audiência configurado na sala. Em uma sala sem programação, o quadro exibirá a mensagem "Não há resultados para os critérios informados", como, por exemplo, nesta sala. Não há resultados para os critérios informados. Para cada tipo de audiência configurado, o primeiro dia e horário disponíveis para marcação será apresentado considerando a inabilitação da marcação automática, bloqueio de pauta, feriados e, para alguns tipos de audiência, a configuração de interstício do órgão julgador, aquelas inicial e UNA, seja sumaríssimo ou ordinário. Aqui nós temos o gráfico de vagas de pauta de audiência. Esse gráfico leva em consideração a sala física que você estava e sempre mostra, por padrão, os últimos 12 meses. Todo dia 1º do mês, o sistema registra quantos dias úteis para o próximo horário vago de cada tipo de audiência, e cada linha, com uma cor diferente, representa um tipo de audiência, como pode ser visto aqui também na legenda do gráfico. Para esconder ou exibir um tipo de audiência, basta clicar em cima do quadrado. Assim, o usuário pode filtrar quais os tipos de audiência ele deseja visualizar. Caso não haja informações suficientes para montar o gráfico, é apresentada a mensagem "Não há resultados para os critérios informados". Aqui em cima, temos a pesquisa de audiências. A pesquisa de audiências possui um papel fundamental quando o usuário deseja pesquisar um conjunto de audiências em determinado período, de vários processos, utilizando alguns filtros para as específicas situações. A pesquisa pode ser realizada de duas formas: por número de processo ou utilizando os filtros. Os filtros de pesquisa são utilizados para uma busca mais refinada e podem ser utilizados os seguintes parâmetros: tipo de audiência, situação da audiência, que pode ser cancelada, designada, realizada ou redesignada, por classe judicial, por assunto, é obrigatório digitar pelo menos 6 caracteres. Advogado, a mesma coisa, mínimo 6 caracteres, ou ainda pode ser pesquisado pelo nome da parte, também um mínimo de 6 caracteres para realizar a pesquisa. E, por último, o período de datas. Esse campo é obrigatório sempre que você for realizar um dos filtros. E também o período máximo é de apenas 1 ano. Vamos realizar uma pesquisa apenas por período, tá? Os resultados são apresentados ao usuário em forma de lista, como na pauta do dia, com algumas possibilidades de operação nas audiências, como acesso a detalhes do processo, redesignar, cancelar a audiência e aqui embaixo a paginação. Embaixo temos os resultados. É o número total de audiências encontradas para o período que a gente pesquisou. A paginação ocorre sobre as datas que possuem audiências encontradas. Na parte superior, nós temos o ícone Imprimir designadas. Aqui você pode gerar um PDF apenas das audiências nessa situação, designada. Quando houver uma ocorrência de impedimento ou suspeição, irá ser apresentado este ícone aqui na relação, ou você pode simular. Se existem ocorrências de impedimento ou suspeição para um magistrado específico. Aqui, como este, abrir regras de impedimento. Aqui está o motivo. Bom,
essa é a pauta de audiência. No próximo vídeo, vamos ver verificar atas de audiência. Até lá!